Olá, 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 olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Sinapse ICL, o nosso programa de entrevistas diário, todos os dias das 7h30 às 8h30, aqui no Instituto Conhecimento Liberta. César, como sempre, um prazer ter você, linda, ao meu lado. Prazer é todo meu, Rô. Mais uma vez. Boa noite, prazer estar com essa nossa audiência linda. Vamos que hoje a entrevista promete. Pois é, a gente vai falar hoje com o Jean Willis, né, o ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, também ex-BBB. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho, César, mas antes eu queria repercutir duas notícias com você. Boa. Primeira, é óbvio, né, que é a do TRF1, né, que, enfim, inocentou a ex-presidente Dilma Rousseff, né, e a gente sabe muito bem que todo esse imbróglio acabou o impeachment. E aí hoje ficou muito claro, né, para quem ainda não tinha essa clareza, de que foi um verdadeiro golpe, César. Foi golpe. É isso. Né? Então veja que loucura, né? É algo que mudou o destino político do país, resultou num regime de cariz neofascista, que é o bolsonarismo, e agora, de fato, a justiça define que a Dilma é inocente das pedaladas fiscais. O que eram as pedaladas fiscais, gente? Emissão de crédito suplementar sem a aprovação do Congresso Nacional. É basicamente disso que a Dilma foi acusada e essa foi a base material que foi utilizada para promover o golpe jurídico, midiático, parlamentar. Acho que agora não cabe mais falar de impeachment. Agora o único termo para se referir, segundo a própria justiça brasileira, Rô, é um golpe, é disso que se trata, foi um golpe de Estado. A gente vai falar isso hoje com o Jean. O Jean foi uma figura central desse processo, foi um guerreiro, lutou naquela situação tenebrosa que a gente teve na Câmara dos Deputados. Eduardo as pessoas, Cunha, exato, aquela coisa toda. Aquela horda que participou, foram artífices desse golpe, e agora a justiça, com muita propriedade, reconhece que aquilo foi um golpe. Não aconteceu nem antes e nem depois, Robs. Só para você entender o tamanho do ineditismo e da canalice que foi conduzida contra a Dilma Rousseff. A FHC fez, Lula fez, Temer fez. Não aconteceu antes e nem depois. Foi algo que foi utilizado única e exclusivamente contra a primeira presidenta mulher eleita do Brasil. Então, tá aí, foi golpe, agora a justiça define isso e a gente pode encher a boca para falar. Pois é, e não se fala mais no assunto. E quem achava que não, desculpas. Aceita que dói menos. É isso. Agora tem outra, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter que explicar para a PF que história é essa de mandar espalhar fake news em grupo de bacana, né? Em grupo de empresários. E aí está falando de, né, uma leva boa, né? Entre eles tem o dono da Van, tem Mormai, tem Coco Bambu, enfim, tem uma leva de empresários aí que hoje disseram foi feita a justiça porque eles foram inocentados. Mas o que eles fizeram... Gente, está registrado, desculpas. Está registrado. E tem um deles, que é o Meir Nigri, que é o dono da Tecnisa, que ainda está sendo investigado porque trocou, supostamente, eu vou utilizar isso para de alguma forma preservar o programa, o ICL e tal, mas tem sim uma questão de que ele teria trocado mensagens com o próprio Jair Bolsonaro numa conta de WhatsApp que estaria PR Bolsonaro 8. E o Bolsonaro passa uma série de orientações dizendo que eles deveriam repassar ao máximo aquelas mensagens falsas que questionavam a validade do pleito presidencial, que questionavam a eficácia das urnas, enfim, todo aquele enredo golpista que começa, veja que curioso como esses dois temas que a gente traz na abertura de hoje estão intrinsecamente correlacionados. Começa com a falácia que foi a questão das próprias pedaladas fiscais. Veja como o desenvolvimento humano ele é histórico e cultural. Em 2016, começa um processo falacioso que foi organizado para contestar o pleito presidencial de 2014, que gera no golpe contra Dilma, que gera na inelegibilidade do Lula e que dá margem para a ascensão do bolsonarismo, que vem resultar nisso que a gente está vendo agora. O Bolsonaro estimulando todo tipo de notícia falsa, contestando o pleito presidencial e se valendo de aliados empresários que agora têm que prestar contas junto à própria justiça. O Bolsonaro também ele foi intimado a prestar depoimento no dia 31 de agosto agora. E vai mais uma vez, né? Isso. Porque são muitas frentes abertas e ele vai ter que explicar direitinho. E assim, santa tecnologia, né? Eu acho que, enfim, o que resume nossos tempos atuais é isso, né? A materialidade. Exato. Vídeos, WhatsApp, Telegram, enfim.
Tá tudo aí, tá tudo aí. Exatamente, vai ser difícil de fugir para ele. Vamos chamar o nosso Vamos falar com o nosso convidado? Vamos lá. Olá, professor, ex-deputado, coleguinha jornalista, Jean Willis. Seja muito bem-vindo aqui ao Sinapse. Esse é o nosso segundo programa, é um bebezinho ainda o Sinapse. Boa noite. Boa noite. Vou te chamar de Rô também, porque eu vi o César te chamando de Rô. Vou entrar nessa intimidade. Fique à vontade. Boa noite, Rô. Boa noite, César. Obrigado por me convidar para, logo assim, para a quase estreia do programa. Espero que seja produtiva a nossa noite, a nossa conversa. Só um detalhezinho para início, para largada. Gostei da unha, hein? Gostei do detalhe. Sim. Olha só. Olha só. Obrigado, Jean. É isso, Jean. Prazer falar contigo. Obrigado, querido, por aceitar o nosso convite. Eu vou começar, a gente sabe, a gente acompanhou a tua trajetória, a gente viu o quanto você foi guerreiro naquela situação em 2016, quando a gente estava no meio, basicamente, da tormenta ali, né? A ascensão do próprio bolsonarismo começa ali no que foi a esteira da Lava Jato, teve aquela situação dantesca na Câmara, quando os deputados ali bradavam a família, o valor da família tradicional, pela minha mãe, pelos meus filhos e tal, para tramar esse golpe contra a Dilma Rousseff, como o próprio TRF1 deixou bastante claro hoje. Então, portanto, não sou eu que estou dizendo isso, é a justiça brasileira que reconhece isso de uma maneira derradeira. E naquela ocasião você teve uma posição muito firme e você chegou a dar uma cusparada na cara do Jair Bolsonaro. A minha pergunta especificamente para ti é, eu até já vi você falando a respeito disso, Jean, você me corrige se eu estiver errado, mas eu vi você dizendo que você não se arrependeu de ter feito aquilo. Eu começo te perguntando, se você mantém essa postura hoje, como é que se avalia essa situação 7 anos depois e... colocando em perspectiva, como é que você sente que a tua vida e a vida sociopolítica do país mudou desde então, nesse período? Bom, difícil falar dessa questão. Eu não me arrependo, porque aquele gesto, ele tem um contexto, ele teve um contexto político para acontecer. Uhum. Eu já disse isso muitas vezes e vou até me repetir. Para eu ter chegado ao ponto de cuspir na cara de Jair Bolsonaro, é porque eu estava sob um acosso e um assédio permanente por parte dele, por parte da extrema-direita brasileira, que já estava organizada no parlamento, e um assédio que acontecia não só lá dentro, sob os olhos da televisão, de todo mundo que cobria as televisões que cobriam o Congresso Nacional, sob os olhos dos meus colegas, sob os olhos dos funcionários, e todo mundo achava aquilo muito natural, um homem gay ser humilhado daquela maneira, ser insultado daquela maneira nas sessões plenárias ou nas sessões de comissão. E eu tolerei isso por 8 anos, e só naquele momento, naquele exato momento em que o país estava já polarizado pelo ódio, por essa comunicação política da extrema-direita que dissemina o ódio no corpo social, o país já infectado pela pandemia digital de fake news e desinformação, só naquele momento em que ele me insultou mais uma vez e dedicou um voto a um torturador, só naquele momento é que uma força de indignação tomou conta de mim e eu cuspi na cara dele. Portanto, eu não me arrependo. Acho que, como disse o escritor José Eduardo Agualusa, escritor moçambicano, ele escreveu um texto muito lindo no jornal Globo. Foi um dos intelectuais que tiveram coragem de dizer isso. Aquele gesto meu entra para a história, porque naquela noite, naquele teatro montado para depor a primeira mulher presidenta da República, honesta, sem ter cometido nenhum crime, o único gesto de indignação verdadeiro foi o meu. E no meio daquela balbúrdia, no meio daquela gritaria, daquela chuva de insultos, eu diria que o meu discurso foi, inclusive, um gesto muito prático, eloquente, que teve uma potência muito maior do que qualquer outro discurso. Então, não me arrependo, e quero que fique mais claro para as pessoas que esse gesto ele teve um contexto, né? Eu sou a vítima, eu era a vítima da história, não o algoz da história. É importante que se diga isso, porque me lembra muito, o Brasil tem muito essa tradição, digamos, cultural de exigir das vítimas sempre um altruísmo, de exigir das vítimas sempre que elas sejam magnânimas, que elas sejam superiores moralmente, que elas
tolerem a tortura, que elas tolerem o insulto, o racismo, a homofobia, que elas não reajam nunca, porque quando elas reagem, aí elas passam de vítima ao algoz por causa desse gesto de reação e resistência. Tá certo. E Jean, vou de carona aqui, né, no que o César colocou e o que a gente abriu aqui o programa, que foi o TRF1 ter inocentado, né, a ex-presidenta Dilma Rousseff. Queria saber como é que você avalia, que novela passa na sua cabeça nesses 7 anos aí, hein? Olha, só me passa a novela, assim, eu digo, já disse isso, eu vou repetir outras vezes, eu sou acometido de uma síndrome que eu chamo de síndrome de Cassandra, né, a personagem da tragédia grega, a quem os deuses deu a capacidade de ver o futuro, mas não convencer ninguém. Então, a confirmação de que houve um golpe, de que a Dilma era inocente, só confirma aquilo que eu gritava e dizia naquele momento, inclusive para o meu partido, embora a maioria das pessoas do meu partido tenham depois se engajado na luta em defesa do governo Dilma, porque significava defender a democracia. Ou seja, provou que eu estava certíssimo, né, em tomar aquela posição, em defender a presidenta Dilma, em acusar o golpe, em mostrar que aquele golpe era, na verdade, um acordo muito amplo de setores da classe dominante, das oligarquias políticas, até mesmo do próprio Supremo Tribunal Federal e da mídia hegemônica neoliberal, para tirar uma presidenta cujas políticas não interessavam a eles naquele momento. Principalmente a decisão dessa presidenta de manter políticas sociais e custear essas políticas sociais com uma possível reforma tributária que viesse a taxar mais ricos nesse país. Então, eu só penso na razão que o tempo dá. E para nós de religião de matriz africana, né? Eu não sou propriamente da religião, mas eu admiro muito e conheço muita coisa. Para nós o tempo é um orixá, Iroko. Então, há muita coisa eu entreguei a tempo. E tempo, esse orixá, tem me dado razão. É só o que eu posso dizer. Hoje é um dia de nós comemorar e das pessoas que participaram dessa farsa sexista, como eu falei, eu voto na época, essa farsa sexista conduzida por um ladrão. É o momento das pessoas que apoiaram isso agora sentirem vergonha de si e pedirem desculpas à presidenta Dilma. Aliás, o impeachment dela precisa ser anulado, ainda que simbolicamente, precisa ser anulado formalmente pelo Congresso Nacional, e eu espero que o presidente Lula e o presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado façam esse movimento. Hoje foi o dia de massa também. Hoje foi o dia de rodar aquela figurinha, né? Pelo menos eu tenho no meu telefone, que é: querido diário, o mundo não gira, ele capota. Hoje foi o dia de rodar a figurinha. É difícil evitar essa conclusão de alma lavada, de que a justiça foi feita, né? E Jean, você renuncia ao teu mandado de deputado federal naquela ocasião, você sai do país, você fica alguns anos fora do país. Eu sei que você estudou na Espanha, acho que você não sei se você já concluiu o teu doutorado, né? Você estava estudando na Espanha. E eu gostaria de saber o seguinte, cara, eu ouvi muita gente falando: isso não tem nada de exílio e tal, ele foi passear na Europa fazendo esse tipo de críticas, e eu sempre me perguntei, porque essas pessoas não entendem, porque elas não sentiram o que foi, o quanto virulento foi a ascensão do bolsonarismo, principalmente para mulheres, para gays, para negros, que foram os alvos preferenciais do neofascismo brasileiro. Como não poderia ser diferente? A minha pergunta aqui é: você sentiu que a tua vida estava ameaçada em algum momento para tomar uma decisão que, imagino, não é uma decisão fácil, né? Ter que abrir mão de uma posição parlamentar bastante importante nesse sentido. E como é que foi a tua volta? Como é que você sentiu quando o bolsonarismo de fato, pelo menos nas urnas, foi derrotado e você pôde retornar para o teu país? Como é que você sentiu esse retorno? Primeiro, César, eu não senti que a minha vida estava ameaçada. A minha vida estava ameaçada. Há um corpo probatório na mão da Polícia Federal e nas mãos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que apontam com provas contundentes e incontestes, porque contra fatos não há argumentos, e que minha vida corria risco. A indicação para que eu saísse do país, me mantivesse em exílio, foi uma indicação dos comissionários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização Econômica das Américas, a OEA. Ou seja, então não tem sentimento, não tem achismo. São fatos. Contra fatos não há argumentos. Eu fui a principal vítima de um modelo de comunicação política
baseado na difamação, baseado no assédio e nas ameaças de morte, que depois se estenderam a outras autoridades da República, inclusive os ministros do Supremo. Ou seja, não é novidade para ninguém que depois essa violência que foi utilizada a princípio contra Bin, depois contra Manuela Dávila, contra Márcia Tiburi, contra Débora Diniz, essa violência se estendeu a outras autoridades e hoje outras autoridades estão conhecendo na pele o que é a violência, o tipo de violência política que eu sofri. E era um tipo de violência política que estava emergindo em outras partes do mundo. O impeachment de Dilma não está isolado do contexto internacional da emergência da extrema-direita no Reino Unido, que resultou na saída do Reino Unido do Brexit, na ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos como presidente naquele ano de 2016, na contaminação do acordo de paz com as Farc na Colômbia, ou seja, um contexto mundial de ascensão da extrema-direita, e essa ascensão ela tem um método, um modelo de comunicação que foi repetido em diferentes países, e para esse modelo de comunicação funcionar, necessita-se de bodes expiatórios e de pessoas que possam ser transformadas em inimigos públicos. Essas pessoas elas podem ser mortas por organizações criminosas, como foi o caso de Marielle Franco, executada por sicários das milícias, mas as pessoas podem ser mortas por lobos solitários, como esses que invadem escolas e perpetram massacres contra crianças. Então, os comissionados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos entenderam que eu poderia ser vítima tanto das organizações criminosas quanto dos lobos solitários, e eu ainda poderia ser vítima de farsas, por exemplo, como a farsa que matou Zozo Ângel, por exemplo. Quando ela estava denunciando a morte do filho dela, ela foi morta num acidente, supostamente ela sofreu um acidente de carro, e depois ficou provado que não havia acidente nenhum, ela foi assassinada, na verdade, pela ditadura militar. Nós sabíamos, tanto eu quanto as pessoas que trabalhavam comigo, quanto os comissionários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que o governo Bolsonaro era uma extensão de setores das Forças Armadas que ficaram descontentes com a abertura política a partir de 1985, que ficaram descontentes com a Constituição Cidadã de 88, ou seja, nós não estávamos lidando com pessoas que estavam brincando, e a prova disso é o que aconteceu depois, o que sucedeu depois em termos de violência, de mortes no país, de pessoas que foram mortas aqui durante o processo eleitoral, pessoas que estavam comemorando o aniversário e tiveram bolsonaristas invadindo a casa delas para matá-las, ou seja, não se trata de uma percepção, César, a gente tem que parar com isso, e a imprensa tem que ter uma responsabilidade na hora de tratar isso. As ameaças eram fato, eu saí porque eu estava ameaçado, e eu deixei para trás uma vida, eu deixei para trás um mandato, eu não fui passar férias na Europa. Eu fui para a Europa porque na Europa existem instituições que abrigam pessoas como nós, que somos banidos, desterrados do nosso país por causa da violência política, e que abraçam a gente e que nos mantém lá. Então, eu aproveito para agradecer aqui a Pedro Abramová e a Open Society Foundation, que foi Divisão Europa, que foi quem me deu uma bolsa. Agradecer a James Green, professor da Brown University, e a Sidney Chalhoub, professor da Universidade de Harvard, professores titulares, que me convidaram para fazer um programa naquele país como professor convidado. Ou seja, eu estava lá porque eu precisava estar lá, não porque eu estava de férias. E quem diz isso é porque não está vivendo, por exemplo, o que esse Delgado está sofrendo agora, o hacker, e todas as ameaças que ele vem sofrendo, ou mesmo que Lula sofreu, né? As pessoas, quando as pessoas põem em xeque o que aconteceu comigo, o nome disso é homofobia. É porque a violência contra o homem gay, ela pode ser naturalizada, ela pode ser questionada, ela pode ser ridicularizada da mesma forma que a violência contra as mulheres. Quando a mulher sofre um tipo de violência sexual, que vem toda a macharada, todos os homens héteros e muitas mulheres questionar se ela não é a culpada dela ter vivido aquela violência sexual. Então, essa comparação quando as pessoas vêm com comentários desse tipo. Eu vivi uma vida muito dura no exílio. Muito dura. A dureza de estar longe da minha família, a dureza de viver a pandemia e toda a fantasia de aniquilação que a pandemia trouxe naquele momento, num lugar em que eu estava sozinho, certo? Longe, com uma crise profunda de ansiedade, com o meu país entregue a fascistas, né? Porque era evidente que o governo de Bolsonaro era um governo fascista, de inspiração nazi-fascista. Ele deu provas disso em diferentes momentos, e seus secretários e seus ministros, ou seja, não era um ambiente propício. Eu era o inimigo número 1 dessa extrema-direita. Ela me usou diversas vezes, inclusive enquanto eu estava no exílio, para me difamar e para levantar cortinas de fumaça, inclusive quando ela decidiu defender Sérgio Moro
no processo da Vaza Jato, conduzido por The Intercept, por exemplo, eles utilizaram, uma vez mais, mesmo eu estando fora, mesmo eu estando no exílio, eles me usaram ainda vez mais numa campanha de mentiras que afetava a minha família. Eu não nasci de chocadeira. Eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos, eu tenho uma família que sofre com essa violência. Se o ministro Alexandre de Moraes acha que ele sofre com essa violência, ele não tem ideia do que é sofrer sendo quem eu sou, sendo quem é Manuela Dávila, que tem que ir no supermercado comprar o papel higiênico. Eu não tenho uma estrutura que me mantém, que me protege das pessoas, não. Eu pegava táxi, eu pegava Uber, eu ia no supermercado, eu fazia as minhas coisas e eu estava à mercê de uma violência que estava generalizada no país, que era perpetrada tanto por organizações criminosas quanto por lobos solitários movidos por difamação e por fake news. Jean, aproveitando que você falou sobre homofobia, eu queria trazer um pouco da polêmica, né, que envolveu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por conta das escolas, né, cívico-militares. Eu faço parte da comunidade LGBTQIAP+, com muito orgulho. E eu vou te contar o que eu postei nas minhas redes. Eu escrevi desnecessário. Por que eu tô te falando isso? Porque, para mim, o fato do governador Eduardo Leite ter sido o primeiro candidato presidenciável assumidamente gay, ele fez um extremo favor à nossa comunidade. Para mim, essa bandeira, ela é muito importante. Nós sofremos muito. E quando eu vejo um atrito dentro da nossa comunidade, isso me dói demais. Né? Eu conversei com muitas pessoas e eu queria entender com você, por que esse posicionamento? O que tem a ver, né, a opção sexual de cada um, que só diz respeito a ela? Por que a gente joga isso num debate que não tem nenhuma relação com esse contexto? Ele defendeu as escolas cívico-militares por alguns motivos, mas o que a homossexualidade tem a ver com tudo isso, hein? Você vai me permitir discordar de você em vários pontos. Com certeza. Eu pertenço à comunidade, eu pertenço, por um acaso, eu pertenço à comunidade, a mesma comunidade que Eduardo Leite pertence, à qual ele chegou muito tardiamente, pelo simples fato de a gente compartilhar a orientação sexual. Ponto. Eu e Eduardo pertencemos à mesma comunidade LGBT dispersa, que existe na sua dispersão. Essa comunidade que existe na sua dispersão, constituída pela experiência da homofobia, não pode ser confundida com o movimento LGBTQIA+, que é um movimento político pela igualdade e pelos direitos das pessoas LGBTs. A maioria das pessoas que integram a comunidade LGBT, muitas delas vivendo no armário ou gozando de privilégios trazidos pela classe, por exemplo, usufruem dos direitos conquistados pelo movimento LGBT e pelos ativistas LGBTs, e quando estão gozando desses direitos conquistados a sangue, ao sangue, à custa do sangue, do corpo e do trabalho dos ativistas, essas pessoas quase sempre não valorizam e não utilizam a expressão que é fundamental e que define a luta LGBT no mundo inteiro, que é orgulho, pride. Então, primeiro ponto. Esse é o único ponto em comum entre eu e Eduardo Leite, o fato deles ter orientação homossexual. Fora disso, Eduardo Leite não tem qualquer compromisso com a comunidade LGBT. Eu discordo de você, não acho que a representatividade em si mesma tem um grande valor, porque se alguém utiliza do lugar de emissão, né, que é essa categoria da análise do discurso, que aqui no Brasil a Djamila Ribeiro chamou de lugar de fala, mas não é um conceito que ela criou, é um conceito, uma categoria da análise do discurso. Se uma pessoa, desde esse lugar da emissão, utiliza o autor do seu lugar de emissão para emitir mensagens contrárias a quem está na mesma posição com ele, eu já não tenho nenhum compromisso com essa pessoa. A representatividade dela não me interessa para nada. O fato dela ser gay não significa nada. Então, essa é a minha distinção com Eduardo Leite. Quando eu citei a homossexualidade dele no tweet, não citei por acaso, eu não joguei na cara a homossexualidade dele. Eu falei em nome de estudos internalizada, muito... né? Não foi? Eu falei internalizada. Internalizada. Uhum. E isso é um conceito fundamental para entender o processo de subjetivação de mulheres lésbicas, de homens gays, de pessoas trans no mundo inteiro. A homofobia é uma violência, eu já escrevi isso em 3 dos meus 4 livros, a homofobia é uma violência que opera primeiro de dentro para fora,
ela opera de fora para dentro, ela opera de dentro para fora. Ela opera de fora para dentro, na forma do insulto e das violências, e de dentro para fora na internalização que a gente faz dessa vergonha de si, certo? Então, quase sempre pessoas que têm homofobia internalizada e não conseguem sair do armário, ou só conseguem sair do armário por interesses pessoais, individuais e não coletivos, essas pessoas quase sempre têm uma relação difícil consigo mesmo e com a autoridade. E quase sempre buscam agradar aqueles algozes da comunidade, né? Mais ou menos assim, as pessoas que na Alemanha dos anos 30 buscavam apagar sua judeidade para serem aceitos nos salões da burguesia alemã, ou das pessoas negras, ou pessoas quase pretas, ou quase brancas, apagar a sua ascendência cultural africana, o seu parentesco, a sua pele preta, e se comporta ou profere discursos completamente racistas e que desvaloriza a comunidade negra e o valor do movimento negro, né? Então, assim, eu não vejo muita diferença entre Eduardo Leite e Fernando Holliday, por exemplo, Fernando Feriado do MBL. Então, essas duas pessoas, elas não têm nada em comum comigo, fora o fato de elas terem essa orientação sexual. Do ponto de vista da representatividade, elas não me representam para nada. E eu, como um homem gay ativista, com uma larga história na defesa dos nossos direitos, na defesa dos direitos humanos, eu tenho o dever intelectual de desmascarar os discursos que são proferidos como se fossem inocentes. Eduardo Leite não decidiu dar continuidade às escolas cívico-militares porque ele gosta desse modelo. Ele decidiu porque ele queria afrontar, naquele momento, a autoridade do presidente Lula. Ele decidiu porque ele queria falar a um eleitorado ultraconservador e reacionário que detesta os direitos LGBTs. Ele decidiu falar naquele argumento, Jean, desculpa te interromper, mas não seria exatamente esse o ponto do argumento? Mas foi exatamente esse. Porque quando a gente fala homofobia internalizada, a gente já coloca tudo no mesmo pacote e justifica a homofobia pelos atos. Não colocamos, não. Não colocamos, não. Desculpe, Rô, não colocamos, não. A homofobia internalizada leva a esse tipo de postura política, né? A homofobia internalizada, o fato de não sentir orgulho de si, de ter saído do armário apenas por uma questão eleitoreira, certo? Para parecer moderno, e de lá para cá ter silenciado em relação a essa questão, esse tipo de comportamento leva ao outro, ou seja, à tentativa de contrariar a decisão de um presidente que quer construir uma educação emancipatória, verdadeiramente emancipatória, e ambientes seguros para a comunidade LGBT. As escolas cívico-militares, tem várias matérias provando, não são lugares seguros para as pessoas LGBTs. Então, o argumento estava ali. Aquilo era um tweet, aquilo não era um debate. Depois eu escrevi um texto, se você quiser ler, você pode ler, em que eu detalho tudo, chama-se Eduardo Leite é um homem de coragem, mas no tweet ele tem que ser feito dessa maneira mesmo. E outra coisa, por que só o meu tweet e a maneira de eu me colocar é que virou um problema? Aí já é outra questão, aí a gente já vai entrar em outros assuntos que não é necessariamente o assunto que está aqui. Eduardo Leite não está verdadeiramente ofendido com aquele tweet. Eduardo Leite está levantando uma cortina de fumaça, utilizando aquele tweet, para esconder aspectos da sua administração que são absolutamente neoliberais e contrárias aos direitos dos trabalhadores. Certo? Uma política neoliberal que favorece, por exemplo, que desfavorece, por exemplo, as populações das periferias e favelas, certo? Que favorece a iniciativa privada e o mercado. Ou seja, ele decidiu utilizar um tweet meu como cortina de fumaça, certo? Agora, se a intenção era me intimidar a partir disso, e curiosamente utilizando o procurador do Estado para assinar junto com ele uma ação contra mim, uma ação de homofobia, parece tão kafkiano, surreal, que eu só não diria que porque nós estamos num país que elegeu Bolsonaro. Então, não é kafkiano, porque é isso. Eduardo Leite, eu não acho que ele tem nenhum valor em termos de representatividade. O fato dele ter saído do armário, e mesmo o fato dele ter posado com o marido dele ao lado da primeira-dama do presidente Lula, para mim, não tem impacto nenhum para mim em termos de acréscimos de valor ou de positividade para a comunidade sexo-diversa. Sinceramente, até porque fora dessas jogadas publicitárias, ele não faz nada mais pela comunidade.
Boa. Entendi. Obrigada deixa eu colocar... pelo seu ponto. Não, a ideia aqui do programa, do Sinapse, é exatamente essa. São debates legítimos, vocês podem ver que não é nada ensaiado, enfim. Algumas coisas que eu quero colocar, considerando o que foi dito nos últimos 20 minutos e o meu posicionamento. Eu coloquei a questão da Europa e você citou a responsabilidade de imprensa. É só para deixar claro que quem disse isso não foi a imprensa, não fui eu e não foi o ICL. Eu estou te dando a chance de explorar um tema que de muitas formas, sobretudo as pessoas de direita, da direita liberal e da extrema direita usam como ponto de ataque, porque você é uma figura pública, você é um intelectual, você é um político e isso é utilizado de alguma forma para tentar te atacar. Então, só quando você disse da responsabilidade de imprensa, eu acho que vale a pena salientar que isso não é o ICL, não sou eu que estou dizendo, é uma chance que eu vejo de oferecer uma chance para que você, de muitas maneiras, esclareça um ponto que é fundamental. E em seguida, Jean, endereçando esse ponto da Roberta, e antes de ir para a minha próxima pergunta, que eu também acho pertinente, é que veja o quanto bem você se articulou considerando esse argumento que você salienta, que o fato do Leite ser gay, isso não quer dizer muito para além, dele ter tido um ato de coragem, mas não é porque ele é gay que automaticamente você está alinhado, ou que quem quer que seja da comunidade gay está alinhado. Exatamente, ele pode defender ideais absolutamente liberais, neoliberais, e não é porque ele é gay que de muitas maneiras ele não vai receber crítica dessa comunidade. Óbvio que Agora, não. O ponto aqui você disse, por exemplo, e aí eu quero te ouvir, ele utilizou isso como uma cortina de fumaça. Não te parece que o fato de trazer a sexualidade nessa equação permitiu que ele elaborasse essa cortina de fumaça? Porque se você tivesse criticado, e aí, veja, se você discorda de mim, a gente continua o debate com base nisso. Se você tivesse organizado a tua crítica, o tweet, como você muito bem disse, sem trazer para o debate a questão da sexualidade, ele não teria elemento, Jean, para organizar essa cortina de fumaça. Você não sente dessa forma? Não sinto dessa forma. Ele elaboraria a cortina de fumaça de qualquer maneira, porque a questão é muito mais profunda e eu não vou querer aprofundar essa questão aqui. Envolve a minha indicação para a SECOM, envolve a resistência do ministro Paulo Pimenta, MV na SECOM, envolve o interesse do ministro Paulo Pimenta em ser governador do Rio de Janeiro, envolve uma série de questões de qualquer forma Eduardo Leite usaria esse tweet e usaria a minha fala como cortina de fumaça. Perfeito. Trazer a sexualidade não é um problema. Eduardo Leite, quando foi escolhido a princípio como pré-candidato da Rede Globo à presidência da República, quando eles estavam buscando... A gente está te vendo, Jean. Você quer mudar o tema? Quer trocar de tema? Não quero mudar o tema, não. Eu quero completar, porque deu uma falha aqui. Eu quero dizer que o Eduardo Leite, quando era o candidato da Globo, quando a Globo estava buscando a tal da terceira via e viu nele o potencial de ser esse candidato da terceira via, a sexualidade dele foi colocada sem o menor pudor. Sem o menor pudor. E ele, depois de 20 anos filiado ao PSDB, vivendo no armário, gozando dos prazeres dentro do armário, e da proteção que a classe social traz dele, a cor da pele dele traz, que a história de vida dele traz, ele decidiu usar a sexualidade dele a favor dele do ponto de vista eleitoral. Então, por que eu, um ativista, não posso desmascarar o que está por trás da afirmação de Eduardo Leite de dar continuidade a escolas cívico-militares que são um fracasso pedagógico e, além do mais, criam ambientes ruins para a comunidade. E qual o problema disso? Por que só eu e o meu tom e a maneira de dizer que é questionada quando o Twitter, aquela arena que é feita para isso, que ninguém no Twitter está fazendo esse debate que a gente está fazendo aqui no Twitter, o X agora... Joga para já. São coisas para... Exatamente, são coisas para se jogar. Então, por que só o meu tweet ter problematizado da maneira mais irônica, ainda foi irônico possível. Foi irônico no tweet. Se ele não consegue entender ironia, o problema é dele, ele tem uma dificuldade com o discurso. Mas me acusar de homofobia e aí levantar me parece uma coisa muito parecida com o que aconteceu quando rolou o cuspe na cara de Bolsonaro, que as pessoas chegavam para mim e diziam: mas você perdeu a razão. Eu falei: claro, eu perdi a razão, porque quem estava 8 anos submetido àquela violência era a sua mãe, ou seu pai, ou a sua irmã.
e por isso eu perdi a razão. Se você tivesse se colocado no meu lugar, se você fizesse o exercício de empatia, você não diria isso, que eu perdi a razão naquela noite. Você diria que eu tenho uma razão, porque nós temos ali um cara elogiando a tortura. Aí eu digo a mesma coisa agora. Nós temos um cara que é gay assumido e utilizou isso eleitoralmente, decidindo seguir um modelo de escolas que é absolutamente ruim para a comunidade LGBT e desautorizando um governo que acabou de vencer o fascismo. Porque a mensagem que Eduardo Leite e os 13 governadores passaram para o Brasil inteiro ao decidirem dar continuidade a esse projeto é dizer que Lula não tem autoridade. Entendeu? Aliás, Eduardo Leite, depois, reiteradamente, fez várias críticas ácidas ao PT. Ou seja, ele quer ter o direito nesse país democrático de se articular politicamente, de usar a sexualidade dele quando bem entende, de fazer pinkwashing, mas ele não quer que um gay ativista, né, com uma história de vida diferente da dele, que leve em conta a questão da classe, desmascare o discurso dele. Desculpe, Eduardo Leite, isso não vai rolar. Desculpe, Rô. E desculpe, César Calecon. Isso também não vai rolar aqui com vocês. Eu sou honesto, e verdadeiro demais para bajular alguém ou para não dizer o que tem que ser dito. Como diz Caetano Veloso na música, nenhuma força virá me fazer calar. Eu sou o que soa. Eu não dou pílula. Não, isso tá muito claro na tua personalidade. E veja, a ideia do próprio Sinapse é esse tipo de debate legítimo, não é um debate no qual todos a gente levanta a bola para você cortar. Coisa. Exatamente. Esse tipo de dissonância, de debate legítimo, com respeito, que é o que está acontecendo aqui, é absolutamente desejável. Agora, eu tenho que insistir, seria até a vez da Rô perguntar, me perdoa. Vai lá. Porque eu preciso insistir nessa questão contigo da SECOM, que foi algo que rodou a mídia recentemente. Você foi sondado, o que aconteceu? Houve uma formalização específica de um convite e depois o governo voltou atrás. Não sei o quanto você quer falar isso, você já começou introduzindo o tema que talvez não gostaria de falar a respeito disso. Se for o caso, você me diga, eu te respeito e a gente vai para o próximo tema. Mas eu preciso te perguntar, o que aconteceu, Jean, com essa questão da SECOM? Eu acho que você tem que perguntar o que aconteceu a questão da SECOM ao ministro Paulo Pimenta, à imprensa, a partir da qual ele se comunicou comigo, ele utilizou a imprensa para se comunicar comigo, e ao presidente Lula, porque os fatos que tem é que o presidente Lula me convidou para integrar o governo, me fez esse convite, junto com a primeira-dama. Eu disse que sim, eu tinha um programa de trabalho, eu tinha um trabalho para oferecer, um trabalho. Eu não estava atrás de um emprego, eu não estava atrás de um lugar para me encostar no governo. Eu queria trabalhar no governo nas áreas que me dizem respeito. Eu sou um homem de comunicação, eu sou um cara que trabalha na interseccionalidade da comunicação com os demais temas. Eu ofereci um trabalho, eu tinha um programa pronto para executar nesse lugar que o presidente Lula me convidou. Esses são os fatos. Depois daí, eu não sei mais nada. Tudo que eu sei é com base em notas publicadas pela imprensa, principalmente pela imprensa neoliberal, por colunistas da imprensa neoliberal. Foi dessa maneira que que as coisas foram comunicadas para mim. Eu nunca recebi nenhuma ligação formal dizendo que não ia mais acontecer. Ninguém nunca me ligou nesse sentido. Nem eu procurei também ninguém. Quero dizer que quando o presidente Lula me fez esse convite, ele sabia exatamente quem eu era, quem eu sou, qual é a minha formação, qual é o meu estilo de atuação, qual é o meu estilo de escrita, né? Essa a minha maneira de conduzir, de me posicionar nas mídias sociais em defesa dos valores que eu acredito, dos princípios que eu defendo e das comunidades que eu represento, não é segredo para ninguém. E foi fundamental, por exemplo, para reabilitar a imagem do presidente Lula, quando ela estava deteriorada por fake news e desinformação que tratavam ele como um ladrão e tinham transformado ele numa figura radioativa, em que até mesmo pessoas do PT, evitavam naquele momento da prisão dele e da popularidade da Lava Jato, fazer uma aproximação com o presidente Lula, porque naquele momento ele estava em baixa. E naquele momento, eu, não sendo membro do PT, sendo membro do PSOL, fez uma defesa intransigente do presidente Lula, da presidenta Dilma, acusações sérias, que depois verdadeiras, em relação à Lava Jato. Ou seja, quando o presidente Lula me convidou, ele sabia quem eu era e como eu atuava. Então, eu acho que o presidente Lula continua sabendo quem eu sou e como eu atuo. E ele me fez o convite, eu disse sim a ele, foi ele que me fez o convite, certo? Eu devo satisfações
assim, digamos assim, a única pessoa que eu poderia conversar e teria alguma coisa para conversar é com ele, com quem eu tenho a relação. Os demais, o que os demais fizeram, eles têm que falar por eles. Então, acho que seria bom você convidar o ministro da SECOM e perguntar para ele o que é que aconteceu, porque eu mesmo não sei, tudo que eu sei foi a partir da imprensa que foi utilizada para me responder sobre essas questões, né? Os ataques todos, toda a fritura que veio depois, tudo isso foi feito dessa maneira, ou seja, a imprensa foi de alguma maneira informada por alguém, eu não sei por quem, mas ela estava muito bem informada e foi através dela que eu soube de todo o resto. Tá. Como eu disse, eu não estava atrás de um cargo, eu estava atrás de dar um trabalho, de oferecer um trabalho, eu tratei prontamente de tocar minha vida adiante. Porque eu já, quando Lula me fez esse convite em Madrid, eu já imaginava que a relação seria de curto prazo, porque eu sou um tipo de pessoa que não vou estabelecer com nenhum governo uma relação de longo prazo, porque eu tenho outros trabalhos, eu sou professor, eu escrevo, eu sou artista visual, eu tenho um trabalho que eu posso fazer. Agora, ao mesmo tempo, eu queria colaborar para essa democracia. Eu tinha uma que, ao voltar convidado pelo presidente Lula, eu poderia dar um trabalho, contribuir dentro dessa área que é a área que eu transito. Esse é um romantismo que eu ainda conservo e que eu não quero perder nunca. No dia que a política virar cálculo eleitoral, para mim, cálculo eleitoral, ou uma maneira de tirar vantagens pessoais, no dia que ela deixar de ser uma coisa que me afeta com paixão, porque eu acredito nesses valores, eu vou abandonar completamente a política. Então, nesse sentido, eu toquei a minha vida, nunca recebi nenhum tipo além dos recados da imprensa, eu não recebi nenhum tipo de mensagem por parte do presidente Lula, nem do ministro da SECOM, nem de ninguém, e eu entendi, bom, nesse momento, eu acho que a imprensa deve estar sendo a porta-voz da imprensa, então, eu estou falando isso porque eu fui tratado como se eu fosse assim, eu achei que tudo é dialético na vida, né? E eu pensei, bom, que coisa interessante, né? Eu estava sendo massacrado, e nesse momento eu estava lá com minha família em Alagoinhas, da Bahia, minha família, que é uma família de gente muito simples, e eu assistindo lá as coisas com ela, com minha mãe do lado, aí aparece um repórter da Globo News com um link ao vivo do Palácio do Planalto para comunicar que o Planalto não ia mais me contratar porque me considerava incontrolável. Eu falei, nossa, que importância que eu tenho, um link ao vivo na Globo News. Você acha que tem alguma relação à polêmica com o governador Eduardo Leite? Vou ter que voltar nesse assunto porque foi tudo muito perto ali, né? Não sei, Rô, se tem relação. Como eu disse para você, a minha crítica com o Eduardo Leite foi Eduardo Leite, certo? Agora, se o ministro da SECOM se sentiu ofendido por causa das críticas a Eduardo Leite, por causa dos seus cálculos eleitorais em relação ao governo do Rio Grande do Sul, isso é um problema dele e ele tem que responder. Tá. A minha crítica a Eduardo Leite foi Eduardo Leite, não retiro uma vírgula da crítica que eu fiz a ele, não fiz um insulto pessoal a ele para nada, continuo achando que a decisão é um equívoco da parte dele e pronto. Sobre o resto, sobre a SECOM e sobre o resto, eu não posso responder, quem tem que responder é o próprio governo. Mas você continua aguardando? Você já tem planos a falar sobre política? Meu amor. Que você sente que o ambiente é favorável para que você possa implementar planos de voltar ativamente à política? Você continua aguardando a SECOM? Como é que você projeta? O que você vislumbra, Jean? Conta pra gente, politicamente falando. Aguardar a SECOM não aguardo de jeito nenhum. De jeito nenhum a SECOM, nem nenhum cargo no governo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vim atrás de cargo. Tá. Eu não é isso. Eu não estou atrás de cargo. Eu tinha um trabalho para fazer. Se esse trabalho foi rejeitado, e sem explicações, é porque não é o momento de fazer esse trabalho, certo? Digamos assim, então se o governo Lula está no movimento, isso eu que estou inferindo, se o governo Lula está no movimento de costura, de cooptação da direita e da centro-direita para o governo, se ele está fazendo esse giro à centro-direita e esperando da esquerda, dos movimentos sociais, apenas o silêncio e o apoio silencioso, eu entendo que essa é uma tática do governo e que nessa tática, talvez, de fato, uma pessoa como eu não caiba dentro desse governo. E aí não é uma decisão deles. Eu mesmo teria chegado à conclusão que não me cabe. De que um governo que está fazendo esse giro não me cabe. Então eu prefiro ter minha autonomia, minha independência
quer que eu mantenha como comunicador, como jornalista, como escritor, como ensaísta, Você como pretende se artista. candidatar, Então, Jean? não Não? pretendo. Não Não? pretendo. Nesse momento, eu não pretendo me candidatar a nada. Não tenho nenhuma vontade de voltar para o parlamento. Não quero ser candidato. Não quero. Agora, da política, eu não vou me afastar, porque a política é minha. A política no sentido, não nesse sentido senso comum a política institucional ou a política parlamentar ou fazer política no executivo. Não, a política no sentido amplo da palavra, como a Hannah Arendt entende, né? A política como fonte da boa vida. Essa eu vou fazer porque isso está na minha alma. A minha homossexualidade, o fato de ter sofrido a primeira violência homofóbica aos 6 anos de idade, sendo ao mesmo tempo um menino miserável que vivia uma vida miserável, numa periferia pobre, filho de um casal interracial, tudo isso politizou muito cedo a minha vida, então da política eu não vou sair. E eu vou seguir. E esperar eu não fiquei, não. Quando assim que as sinalizações vieram através da imprensa, porque eu tinha esquecido, 4 anos e meio fora, eu esqueci um pouco desse modus operandi, né? De setores da esquerda, não de todos, mas de setores da esquerda que atuam dessa maneira, através desse fogo amigo, utilizando os próprios algozes como instrumento contra seus próprios pares, né? A falta de solidariedade, a falta de respeito, a falta de empatia. Então, como os recados foram todos dados através da imprensa hegemônica, a mesma imprensa que ataca Lula quase todo dia e encontra um motivo para atacar Lula, eu entendi, porque eu sou uma pessoa inteligente, para o bom entendedor, pinguei, e vida que segue. Achei que ao fim, me fizeram um favor, porque eu preciso realmente preservar minha autonomia, preservar minha liberdade, né? Eu não posso dizer o que eu não acredito, eu não posso cair na mentira, eu não posso cair na propaganda, eu não vou nunca fazer isso, e acho que os movimentos sociais, os movimentos de minorias precisam de pessoas que possam fazer a crítica na hora certa para que o governo não ceda tanto à direita e possa ceder também à esquerda, que é a de gelo. Posso só fazer uma rapidinho? Você se considera um cara polêmico, não se considera? Diz que sim, vai. Não me considero. Não me considero, não. Me considero de jeito nenhum. Eu sou um cara. Eu sou pisciano, então eu tenho um excesso de empatia, de bondade. Eu sou um cara bem-humorado, engraçado, eu adoro cantar, eu mando música. Pode perguntar para todos os meus amigos, eu canto músicas e mando para meus amigos. Eu sou um artista, eu pinto, eu sou um cara. Agora, eu sou uma pessoa comprometida com a verdade. Também. Dá pra ser não, mas é porque parece também. Que eu gosto. Não exclui. Não, eu não gosto de ser polêmico, não. A polêmica vem sem que eu chame, sem que eu peça. A polêmica vem porque no mundo de mentiras, quando uma pessoa diz que o rei tá nu, ela vira um problema. No teatro dos vampiros, quando alguém... Aí lembra aquela passagem do Dostoiévski, né? Dos irmãos Karamazov, que tá todo mundo sentindo o cheiro, o fedor do cadáver apodrecendo. E como todo mundo compartilhava da mentira de que aquele cadáver era o cadáver de um santo, e portanto o cadáver de um santo não pode feder, não apodrece, há uma pessoa que, não suportando o mau cheiro, abre a janela. E ao abrir a janela, ele desmonta a mentira compartilhada. Eu sou essa pessoa. E aí, quando você desmonta mentiras compartilhadas, você vira polêmico. Aí vem a pecha de polêmico. Não é que eu queira ser polêmico. Eu só não vou ser desonesto intelectualmente, eu só não vou me curvar, eu só não vou bajular os poderosos, os mais fortes. Não está longe de mim a bajulação dos mais fortes. Está longe de mim a cooptação, a ideia de que eu tenho um preço. Está longe de mim me sentar na confortabilidade da celebridade, de ser uma pessoa famosa e começar a fazer fazer exploração comercial dessas coisas. Está longe de mim. Eu sou um cara simplésimo, não preciso de muita coisa para viver na vida, sou uma pessoa feliz com o que eu faço, mas sou uma pessoa também verdadeira. E a verdade, num país em que a mentira é recorrente, vira polêmica. É verdade. Jean, e ao longo das últimas 2 semanas aí, a gente teve uma mudança bastante significativa no momento sociopolítico do país. A meu ver, talvez a principal mudança desde a derrota do Jair Bolsonaro nas urnas, quando surge aí a PF deflagra uma operação, surge o hacker falando a respeito de conversas que ele teve com a Carla Zambelli, implicando o Jair Bolsonaro, tudo isso de alguma forma agudiza bastante a condição do Jair Bolsonaro e, consequentemente, da extrema-direita neofascista nacional. Você é um pesquisador, você é um cara que dedica boa parte da tua atividade no sentido de entender
as dinâmicas de funcionamento da extrema-direita. Como é que você avalia esse momento, cara? Você acha que, de alguma forma, o Jair Bolsonaro caminha a passos largos para a prisão? Você acha que isso ainda leva um tempo? Faz um arrazoado de como é que você sente esse atual momento sociopolítico do país, por favor, querido. Olha, eu acho que Jair Bolsonaro pode caminhar para a prisão, mas essa prisão nós temos o compromisso, e aí eu não vou nem falar do governo, porque o governo está fazendo um esforço de dar normalidade ao país. O presidente Lula está fazendo um esforço legítimo, louvável, que eu aplaudo, que eu apoio, de trazer uma normalidade democrática ao país, inclusive aí, né, como eu disse, trazendo setores da centro-direita e mesmo da direita para o governo. Ou seja, isso não é um problema do governo, é um problema nosso, de nós, sociedade civil e instituições da sociedade civil, as instituições democráticas. Nós não podemos deixar que essa prisão de Bolsonaro não venha acompanhada de um processo de justiça, um processo de memória, verdade e justiça. Não basta prender Bolsonaro sem fazer um apanhado de como a extrema-direita se organizou e foi financiada para montar um ecossistema de desinformação, de mentira, de assassinato de reputação, de ameaças de morte. Nós precisamos dessa nova comissão da verdade, justiça e memória que vai acompanhar isso, para que a prisão de Bolsonaro não seja só uma prisão de um sujeito asqueroso que todo mundo sabia que era asqueroso desde sempre, mas que setores da classe dominante, mesmo sabendo que ele era asqueroso, mesmo sabendo que ele era um tipo de corrupto rastaquera que falsificava as notas de combustível e usava o dinheiro como ele mesmo disse, foi ele que disse, usava o dinheiro do auxílio moradia para comer gente, ou seja, os setores da classe dominante que sabiam que aquele sujeito era aquilo, apostaram nele em 2018, apostaram firme contra Fernando Haddad, que está longe de ser comparado, não há termo de comparação entre Fernando Haddad e Bolsonaro. Entretanto, setores da classe dominante apoiaram Bolsonaro, apoiaram o método de propaganda da extrema-direita, que tira muita vantagem da forma como funcionam as mídias sociais hoje e os algoritmos. Ou seja, é um método que é baseado na mentira, na mistificação, nas teorias conspiratórias, no assédio às pessoas. Então, a prisão de Bolsonaro por si só não vai interromper essa atuação da extrema-direita. Então, para que a extrema-direita ela fique num tamanho razoável, que digamos assim, seria 15% da população, que é mais ou menos o que os países da Europa enfrentam, né, um 15% ali de fascistas que nunca... né, que vão ser fascistas eternos, como diz Humberto Eco. Para que isso aconteça, a gente não pode deixar que só Bolsonaro seja punido como se ele fosse o monstro, né? Aí, nesse sentido, eu vou usar a filósofa que faz muito minha cabeça, que é a Hannah Arendt, quando ela analisa o julgamento do Eichmann em Jerusalém, e ela diz algo que naquele momento a comunidade judaica não gostou de ouvir, que era dizer Eichmann não é um monstro, ele não é o monstro que vocês imaginam. Eichmann é um sujeito que pode se tornar um monstro, pode banalizar o mal. Então, junto com Jair Bolsonaro, vieram um conjunto de pessoas, não só de eleitores, mas de empresários, de pessoas da comunidade médica, de instituições que banalizaram o mal, de pessoas que tinham naquele momento a capacidade de pensar e saber que estavam fazendo errado e mesmo assim seguiram. Então, a gente, para que, digamos, a prisão de Bolsonaro seja uma prisão que tenha um significado a médio prazo, inclusive não martirize Bolsonaro, porque ainda tem esse risco da prisão acabar martirizando ele, entendeu? Então, para que tenha um significado, a gente tem que fazer essa comissão da verdade. E se o governo não tem condição de fazer, porque ele está fazendo esse acordo aí mais amplo, e tentando dar normalidade política ao país, aí cabe a nós, sociedade civil, fazer esse trabalho. Não deixar que essa história seja recontada de maneira equivocada, de maneira mistificadora e mentirosa. É preciso dizer a verdade, é preciso dizer o que houve, é preciso dizer que Pazuello era o ministro da Saúde, que ele pensa para conduzir, que de maneira... por má fé, ele atrasou a entrega de oxigênio, da vacina, o acordo com as vacinas, ou seja, isso tem que ser passado a limpo, dito, junto com a prisão de Bolsonaro, para que as pessoas entendam que Bolsonaro não está isolado, né? Que Bolsonaro é o contínuo, inclusive,
de um grupo político que, como eu disse antes, não queria a abertura democrática depois de 24 anos de ditadura militar. Né? Aliás, aí a gente vê o quanto de oficiais das Forças Armadas estão envolvidos e como alguns são cínicos, como, por exemplo, esse Santo Cruz, que foi hoje dar uma entrevista para a Globo News, desresponsabilizando o Exército dos acampamentos que foram montados em frente aos quartéis. Como assim? Né? Como assim tirar a responsabilidade do comandante do Exército? Como não levar em conta que mulheres de oficiais e oficiais estiveram naqueles acampamentos, dando discursos, falando com aquelas pessoas, levando recursos, água para aquelas pessoas? Ou seja, não dá para, agora, esses setores das Forças Armadas que integraram o governo Bolsonaro saírem de boa nessa história. E olha que eu estou dizendo que não são todas as Forças Armadas, são setores das Forças Armadas, setores golpistas, setores que insistem em fazer política quando o papel deles não é esse, o papel constitucional deles não é esse, e esses setores precisam ser responsabilizados, e isso precisa ser dito de maneira muito clara, honesta. E aí, Rô, é o que eu digo para você, quando eu falo isso, aí se torna polêmico, entende? Porque eu não quero polêmica, eu não quero polemizar, eu só quero dizer a verdade. Lá vem o Jean Willis, já vem ele, vai pitacar de novo. E vai falar que não é polêmico, que é natural, que acontece. Olha lá, Jean, olha lá. Ó, o programa tá quase acabando, eu quero te fazer 2 perguntas rápidas. A primeira é muito direta. Você acha que a gente corre o risco de tomar um golpe ainda? Ou dá para sossegar? Eu acho que dá para sossegar. Eu acho que não, o golpe a gente não sofre porque as Forças Armadas estão desmoralizadas nesse momento, com baixa popularidade. O perigo que eu acho que a gente tem que aí cabe ao governo, aí é um papel mesmo de Lula, ele vai ter que usar todo o seu carisma, toda a sua capacidade sedutora de negociação que ele tem, que é inato dele, ele vai ter que usar para enfrentar um problema que eu acho que é hoje o grande problema no país, que são as polícias militares estaduais, né? A conduta das polícias militares estaduais, é preciso um controle civil maior dessas polícias, é preciso pensar numa formação urgente, profunda mesmo e permanente para esses policiais, para a gente reduzir esses números alarmantes de guerra civil que a gente tem no Brasil, sendo que os mortos dessa guerra civil são pretos, pobres pretos, travestis, pobres, sem terras, trabalhadores, ou seja, é a base da pirâmide que está sendo um braço dos cujos membros recrutados na empresa. Ai, deu uma travadinha. Mas acho que deu para pegar. Mas deu para pegar. Você nos escuta, Jean? Você tá aí ainda, Jean? Tô aqui, firme e forte. Opa. Ok, deu uma pequena travada, mas deu para entender o teu raciocínio quando você disse que a base dessa pirâmide é a que mais sofre a violência policial. Isso é um fato incontestável. Posso fechar com uma pergunta contigo aqui, só pra gente arrematar esse nosso debate de hoje? O que você foi fazer no BBB, Jean Willis? O que você queria lá? Me conta. Olha, você sabe que tem 20 anos que eu fiz o BBB, né? Mas... Eu ia fazer 20 anos. Eu fui do BBB porque eu tinha um interesse acadêmico no programa, né? Eu tinha um interesse acadêmico no programa, eu tinha acabado de defender meu mestrado na universidade, no ILUFBA, no Instituto de Letras da UFBA, eu sou mestre em Letras e Linguística, e eu deveria ter dado continuidade ao doutorado dentro do tema que eu tratei, que era o meu objeto de pesquisa, eram os discursos sobre o Carandiru, a literatura que sai do massacre do Carandiru e a cobertura, ou seja, a minha orientadora é uma mulher brilhante, uma das intelectuais mais brilhantes, Eneida Leal Cunha, mas eu não queria, quando eu vi o sucesso do Big Brother e vendo os meus colegas de jornalismo, sobretudo os colegas que trabalham nos chamados cadernos de cultura, atacando aquele programa de uma maneira muito elitista, né? Porque os cadernos de cultura são muito elitistas e tratam o consumo cultural dos pobres sempre como um equívoco. Então, vendo aquele ataque e, ao mesmo tempo, vendo o sucesso, eu falei, não, alguma coisa mudou nessa sociedade, está mudando esse gênero de entretenimento chamado reality show, ele veio para ficar, e a minha intuição estava tão certa que ele se desdobrou numa série de outros modelos e formas de reality show que existem aí. Então, a curiosidade primeira foi acadêmica, eu não esperava que eu fosse demorar tanto tempo, eu não esperava que eu fosse encontrar aquelas pessoas que eu encontrei e que aquelas pessoas fossem produzir o conflito que se produziu dentro da casa.
Não esperava que o fato de eu ter dito que era gay com a maior tranquilidade, porque para mim já era super tranquilo, desde os meus 16 anos que eu sou uma pessoa assumida, fosse gerar um debate nacional em torno da questão da homofobia, inédito na televisão brasileira, que nunca tinha rolado. Então foram coisas que eu não esperei. Eu ganhei o programa, que era uma coisa que eu não esperava. Me tornei uma celebridade instantânea naquele momento, coisa que eu nunca gostei e da qual sempre fugi, e não gosto mesmo, não está dentro da minha cultura, do meu jeito de ser, não gosto desse universo. Respeito quem gosta, mas não é. Mas foi isso que eu fui fazer lá. E além de tudo, dessa questão toda, tinha a aventura, como diz Lulu Santos, tolice é viver a vida sem aventura. Muito bom. Uma vez que eu mandei a fita sem a menor expectativa de que eu fosse selecionado, porque eu na fita eu dizia muito que eu era professor universitário, que eu dava aula, tinha acabado de organizar um curso de pós-graduação, lato sensu, inclusive, na universidade onde eu dava aula. Nunca imaginei que eles tivessem interesse de botar alguém, um intelectual lá dentro, alguém com essa história de vida. Mas aí, para minha surpresa, eles leram que a minha história de vida era uma história interessante e que eu era uma figura que tinha algo que nem eu mesmo sacava que tinha, que talvez eu não sacava por causa da homofobia, que era carisma. Então, o Big Brother me ajudou a descobrir isso, que eu não sabia que eu tinha, porque a homofobia, e assim como o racismo, tira isso muito de nós, gays, lésbicas e pessoas pretas, né? Que achar que a gente não tem carisma, que a gente não vai funcionar na televisão, porque a gente não está dentro de um padrão de beleza. Então, eu, como repórter, por exemplo, eu nunca pensei em trabalhar em TV antes do Big Brother. Trabalhei sempre em jornal impresso. Depois que eu venci o Big Brother, fui trabalhar a convite de Vivi de Mar, que era a diretora do jornal Hoje, fui trabalhar no jornalismo do Mais Você. E aí eu me vi fazendo televisão. Aliás, a minha estreia na televisão, como repórter de televisão, foi no Domingão do Faustão, no ano em que a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo atingiu o número de 1 milhão, o recorde de 1 milhão, e que entrou para o Guinness como a maior parada do mundo. E eu fiz um link ao vivo, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, um link ao vivo para o Domingão do Faustão. Imagina, e aí foi uma coisa que o Big Brother me proporcionou e me mostrou. Eu não fui buscando isso, mas isso acabou acontecendo. E eu tenho o maior orgulho de ter feito o Big Brother, aliás, de todos os meus títulos, né, mestre, escritor, doutorando, o que seja, o que eu mais gosto é esse BBB. Amo. Então tá, vou encerrar dessa forma. Vamos encerrar com o vencedor do BBB. Vou deixar o deputado, o jornalista, vou deixar o professor, vou deixar de lado. Vou falar com o vencedor do BBB agora. Obrigada, Jean. Obrigado. Que gostoso discordar de você. Volte mais. Eu também adorei discordar de você. E concordar. Até porque eu acho que no fundo... Eu ia dizer que no fundo a gente não discordou, no fundo a gente concorda. E quando a gente tomar uma cerveja juntos, aí eu vou falar melhor pra você e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Jean, como bom epistemólogo que eu sei que você estuda a própria composição de como é que o conhecimento genuíno se produz, é o que a gente fez aqui hoje. Então acho que é absolutamente pertinente, foi um debate muito gostoso, muito razoável, e a gente não pode esperar que a gente tenha que concordar em absolutamente tudo, porque isso seria um encontro de comadres, não seria um debate legítimo. Então obrigado, querido, foi maravilhoso a tua participação, muito obrigado. Um beijo grande. Obrigada, Jean. Obrigado. Sorte na vida. Quem concorda não sai do lugar. Beijo, volte mais aqui. Exatamente, ao segunda edição. Tchauzinho, beijo. É isso aí, ICL. Muito bom. Sinapse ICL, número 2, Jovem Bebê. Amanhã vamos fazer o programa número 3. Isso. Que delícia, que delícia. Muito a gente gostoso. segue levando esse nome aqui, ó, forte, né, Calejão? Que a nossa proposta é essa. É isso aí, É conversar, é conectar A com B. E é esse ponto que a gente precisa trabalhar mais, né? É isso aí. Precisamos desse vai e vem. Deixa eu lembrar a programação de amanhã, que começa às 7 horas da manhã, com Leandro Demore. Muito desperta. Desperta, fazendo análise das principais notícias do dia. Então você já sai bem informado para poder conversar com qualquer um a qualquer horário, porque a análise do Demore é assim, né? Dá assunto para o dia todo. E depois, das 8 às 10h30, tem ICL Notícias, primeira edição, com Edu Moreira,
Vivian Mesquita e William De Luca. Luca. Essa é a grade que começa... E grande elenco, né, que tem ali no N1. A programação do ICL, mas deixa eu lembrar da aula online e aberta com a filósofa Marilena Chauí. Olha que legal. Dia 31 de agosto, às 8 da noite. Então, é só se inscrever no icl.com.br/sinapse. Ó, passou um pouquinho do horário hoje. Não, valeu a pena. Foi uma conversa muito produtiva, muito interessante, de fato, com o Jean Willis. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente se encontra aqui às 7h30 da noite. Mais um, César. Tamo junto. Obrigada. Beijo, boa noite pra todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Confira agora a programação de quarta-feira, dia 23 de agosto. Às 7 horas, para começar bem o dia, Desperta ICL. Às 8 horas, ICL Notícias. 10h30, Em Detalhes. Às 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. Às 11 horas, com o Dr. Gabriel Peters, Pierre Bourdieu, Introdução a uma Sociologia Crítica. Às 13 horas, Alemão, com a professora Júlia Barreiro, módulo 2. Às 15 horas, Mulheres Revolucionárias, com a professora Samantha Lodge. Às 15 horas, Provocação Histórica, com o professor Lindener Pareto. Às 17 horas, Inteligência Artificial, Temas e Prática, com o professor Nelson Aguiar. Às 18 horas, ICL Notícias, segunda edição. E às 19 horas, Direitos Autorais, Crítica e Arte, com o professor Victor Gameiro. Às 19h30, Sinapse ICL. Acesse icl.com.br e confira toda a nossa grade de programação. Dá uma olhada se isso não é curioso. Em 2023, o mundo inteiro super interessado em inteligência artificial, as pessoas desenvolvendo novas tecnologias, e um dos temas mais demandados ainda em todas as universidades do mundo é filosofia. O mesmo que acontecia há milhares de anos. O que será que a filosofia tem que tanto encanta, que tanto desperta essa curiosidade? No dia 31 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Marilena Chauí, uma das maiores professoras do nosso país, uma das maiores intelectuais do nosso tempo, vai dar uma aula incrível. Para que filosofia? Se você quiser participar gratuitamente dessa aula, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever. É muito rápido, 5 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora gratuitamente, chame seus amigos e amigas para participar também e não vamos perder essa aula incrível dessa grande professora que o nosso país tem. Até lá!